A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que estou eu mais uma vez, Pastor Herman Temel, para mais um dia de leitura da Bíblia. E esse é o vídeo de número 86 do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Se você recebeu este link de alguém e você ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o vídeo de número 1. E assim, em um ano, com um período curto de leitura todos os dias, você lerá a Bíblia completa, desde Gênesis até Apocalipse, na provável ordem cronológica dos acontecimentos. Mas antes de partir para a playlist e para o vídeo de número 1, é muito importante que você que ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal, já marque aí também o sininho de notificações e aproveite também para compartilhar este vídeo e assim alcançaremos o maior número possível de pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Amém? Você, como eu falei, que ainda não assistiu os vídeos anteriores, aqui neste card você tem acesso a toda a playlist e você poderá assistir a partir do vídeo de número 1. Amém? Vamos então para a leitura de hoje. Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó para o oriente, subindo ao deserto de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel saiu a luz, e passa ao termo dos Arquitas até Atarote. E desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete até ao termo de Bet-Oron, de baixo e até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim, alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar, até Bet-Oron de cima, e sai este termo para o ocidente junto a Micmetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente, a Taanate Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa. E desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapoa vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Canaã e as suas saídas no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus habitaram no meio dos eframitas até o dia de hoje, porém serviram-nos sendo-lhes tributários. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer e os filhos de Eleque e os filhos de Asriel e os filhos de Siquém e os filhos de Éfer e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca, Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões,
afora a terra de Gileade e Baçã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmedate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita, até aos moradores de En-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, a tinha os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim. Eram essas cidades no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava no norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azer e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Aser tinha Manassés a Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e Ebleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Meguido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributários os cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de Josué falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos ferezeus e dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam, também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande forças tens, uma só sorte não terás. Porém, as montanhas serão tuas, e pois que o bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. E toda a congregação dos filhos de Israel se juntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a guerra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes, para passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e a tornem a mim. E repartirão em 7 partes. Judá ficará com seu termo para o sul, e na casa de José ficará no seu termo para o norte, e vos descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance a sorte perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é sua parte, e Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló.
Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a descreveram segundo as cidades em 7 partes num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Atarote Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Horon debaixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte que está defronte a Bet-Horon, para o sul, e as suas saídas iam para Quireate-Baal, que é a Quireate-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Essa é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Quireate-Jearim, e saía este termo ao ocidente e vinha a sair a fonte das águas de Neftoa. E descia este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus, para o sul, e então descia a fonte de Rogel. E ia desde o norte e saía a Ensemes, e dali saía a Gilelote, que está defronte da subida de Adumim, e descia à pedra de Boá, filho de Ruben. E passava até ao lado, defronte de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. E passava mais este termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque-Quezes, e Bet-Arabá, e Zemarim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e suas aldeias, Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, em Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus, esta é Jerusalém, e Gibeá, e Quireate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Amém, amados? Mais um dia de leitura encerrado. Veja só uma coisa muito importante de perceber. Eles, em alguns pontos, estão desobedecendo algumas ordens do Senhor. Lembra que Deus disse para expulsar a todos do meio deles? Eles não estão fazendo isso. Eu vou falar uma coisa. A gente fica meio espantado e até horrorizado com toda a guerra e com quantos que foram mortos. Porém, esses que não serão mortos, esses com quem eles fizeram acordos e até tomaram por escravos, vão acabar mais na frente se tornando inimigos do povo de Deus. Muitos acabarão corrompendo o povo de Deus para o pecado, e tudo isso trará sobre o povo de Deus muito prejuízo. Entenda, às vezes a gente tem pena de agir com coisas que devemos agir e acabamos pagando o preço depois. Então, obedeça a Deus. Obedeça. Não tenha pena. Faça aquilo que Deus mandar. Quando temos que corrigir, quando temos que tomar uma atitude mais dura com relação a alguém, debaixo da ordem do Senhor, não pelo nosso orgulho, por nós nos sentirmos melhores do que ninguém, mas debaixo da ordem do Senhor.
temos que obedecer, porque Deus sabe o dia de amanhã. Amém? Espero que você esteja gostando aí da nossa leitura. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar também aí o seu joinha. Tudo isso nos ajuda muito aqui no YouTube a crescer na plataforma. Amém? Amanhã continuamos a nossa leitura. Um forte abraço, a paz do Senhor. Até amanhã e viva Jesus!